para desfrutar daquilo que o Senhor sobre as nossas vidas nesse ano de 2026. Nós cremos, estamos debaixo, Senhor, dessa palavra, que virá um tempo de multiplicação, e pela fé, nós já tomamos posse disso, em nome de Jesus, amém. Irmãos, ânimo, olha para o seu irmão do lado aí, fala, ó, ânimo, bora, aleluia. Então quando o seu pastor fala amém, você fala amém. Durante a palavra você fala aleluia. Glória a Deus. Vamos ver. Lá em Ageu 1, do verso 2 ao 14, diz assim a palavra: assim fala o Senhor dos exércitos, esse casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, com assopro o dissipei. Por quê, diz o Senhor dos exércitos? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos, por seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Amém. Irmãos, início do ano é um momento oportuno para você fazer um balanço da sua vida. Era muito comum, hoje em dia é difícil acontecer, né? Mas era muito comum comércios na virada do ano ficarem alguns dias fechados, e colocava lá o seguinte recado, né? Que entrou para balanço. Lembra disso? Ou seja, né, um tempo que é para parar ali e analisar se está fazendo a coisa certa, se está tudo bem. E eu creio muito que esse início de ano é o momento de você entrar para balanço. Amém? Não é ir para balança não, senão você pode se assustar. Mas isso fala o quê? De você avaliar como é que está a sua vida, aquilo que você tem feito, talvez oportunidade de você ajustar, realinhar algo, você realinhar. E essa palavra de hoje é para você justamente compreender isso. É preciso você realinhar a sua vida, você avaliar aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem feito, para que você possa então cumprir plenamente aquilo que Deus tem, que a tecnologia facilita muito a nossa vida, é ou não é verdade? Então hoje em dia, até para você ligar para alguém, você tem que ligar 3 vezes, que na primeira ninguém atende. Alguém te liga, você fala, pera aí, o pastor me ligando, não mandou uma mensagem? Pera aí, tem algo de errado. Deixa ele ligar umas 3 vezes aí, depois eu atendo. Por quê? Porque banco, alguns não pegaram essa época, e nem vão pegar mais, mas você ficava numa fila da lotérica, do banco, para poder pagar uma conta. Hoje não, rapidinho no celular você paga a conta. Então a tecnologia, ela facilitou muito a nossa vida, mas é interessante que as pessoas continuam como? Cansadas, muitas sobrecarregadas, e há um risco de trazermos isso também para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Deus, aonde tudo é cansativo. Então, às vezes ir para um culto é cansado. Não estou bem, estou cansado. Não, meu irmão, quando você estiver cansado, aí que você tem que vir mesmo. Amém? Quando você fala, hoje eu não estou muito afim, aí nessa hora que você tem que vir. Amém? Então, nós estamos começando o ano. Eu sei que agora é a hora de você, né? E como igreja, nós nos posicionarmos, ativarmos. Então, rejeitando todo o cansaço. Amém, igreja? Porque nós fomos chamados em Deus para avançarmos e não para ficarmos estagnados. Esse é um ano de multiplicação, não é um ano de estagnação. Agora, para isso eu preciso estar como? Ativo. Olha para a cara do seu irmão aí, vê se ele está ativo.
Está animado? Está ativo? Ou está parecendo que nem esse meu amigo da foto aí, cansado, preocupado? Não, querido, esse é um ano de avanço em nome de Jesus, amém? E aí então o profeta Ageu fala exatamente a um povo assim, trabalhadores ativos, mas desalinhados, espiritualmente desalinhados. Eles estavam cada um focando na sua própria casa e esquecendo da casa do Senhor. Eles haviam retornado do exílio, começaram então a construir ali o templo do Senhor, a organizar tudo, mas eles interromperam a obra para cuidar da sua própria vida, cuidar da sua própria casa. Então eles estavam se esforçando muito. E aí então, lá em Ageu 1, verso 5, o texto diz, né? Considerai os vossos caminhos. Ou seja, avalia o que você tem vivido, avalie o que você tem feito, porque quando nós falamos de multiplicação, irmãos, antes tem que haver organização. Quando o Senhor multiplicou os pães e os peixes, teve organização antes, sim ou não? Teve. O Senhor organizou antes da multiplicação acontecer. Então, organizar a nossa vida fala também de prioridades. Então, quais serão as suas prioridades nesse ano? Quais serão os seus objetivos nesse ano? O que você quer ver Deus multiplicando na sua vida nesse ano? Você já sabe ou nem sabe? Compartilha aí com o seu irmão. O que você quer ver multiplicando na sua vida nesse ano? Fala aí para quem está do seu lado. O que você espera a multiplicação da parte de Deus? E aí, tem algo para ser multiplicado na vida do seu irmão? Mas lembre-se, não há multiplicação sem alinhamento. Então fala para ele isso, fala, ó, não tem multiplicação sem alinhamento. Deus quer te abençoar esse ano. Deus quer multiplicar na sua vida nesse ano. Mas Ele vai abençoar aquilo que está de acordo com a sua vontade. Deus tem uma vontade para você. Amém? Deus tem uma vontade para cada um de nós. Deus tem uma vontade para a sua vida. E você tem que questionar, Senhor, qual que é a tua vontade? Qual que é o teu plano? Porque o Senhor e a sua casa tem que ser para nós prioridade, amém, querido? A gente sempre fala que, sabe, é muito bom conquistar as coisas, é muito bom ver sonhos se realizando, mas você tem sempre que lembrar que aqui tudo vai passar, não é verdade? E constantemente tem que vir aqui e falar para os irmãos isso, lembrar você. Não tem problema você trabalhar com temos que tem valor eterno. Então quando a casa de Deus deixa de ser prioridade, a presença de Deus deixa de ser prioridade na minha vida, o que acontece? A vida perde a direção. E aí aquilo que me satisfazia em Deus, eu começo a esperar que me satisfaça em outras coisas. Por isso é algo muito sério. Há algo que o Senhor quer satisfazer você, amém, querido? Porém lembre-se, Ele tem que ser o primeiro. Então por mais que, aqui nesse texto fala, né, do povo ali que eles estavam trabalhando, se esforçando, conquistando para si, é interessante que parecia sempre insuficiente. Nunca estavam contentes, porque o verdadeiro contentamento, querido, só está no Senhor, amém? Só está no Senhor. Por isso a nossa vida tem que ter como prioridade, como primazia, fazer a vontade de Deus. Diga assim: eu fui chamado para fazer e viver a vontade de Deus. Então a casa de Deus tem que estar no centro. E quando falamos da casa de Deus, nós estamos falando do que, irmãos? Da igreja. Da igreja.
daquilo que é a obra de Deus, chamado de Deus, para fazermos juntos, amém? Que você não faz parte da igreja só por fazer, não, nós temos um propósito, um alvo aqui nessa terra, não é verdade? Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação, de reconciliar o homem pecador com Deus que é santo. Você foi chamado para isso? Fomos chamados para isso. Agora é óbvio que cada um de nós, de maneira específica, Deus nos chama para fazer algo, e fazer parte da igreja vai nos levar a cada vez mais estarmos priorizando aquilo que Deus prioriza, amém? Glória a Deus. Irmãos das mídias agora se adiantaram, mas tudo bem. Então, primeiro ponto é que nós começamos bem, aleluia, é que nós precisamos colocar o Senhor. Nos foi ali reconstruída, estabelecida, foi justamente o altar, que representa o sacrifício, mas também representa a comunhão com Deus. Diga assim: este é um ano que eu vou ter comunhão com Deus. Porque antes de Deus querer multiplicar coisas na nossa vida, e Ele quer, amém? Deus quer primeiramente que nós estejamos em comunhão com Ele. O Senhor nos chama esse ano para estarmos em comunhão. Então é muito bom quando falamos de multiplicação, nós cremos que há diversas coisas que podem ser multiplicadas, e uma delas é a prosperidade, amém? E é muito bom, é vontade de Deus, mas mais importante nos olhos de Deus é a comunhão com Ele, é a nossa vida de adoração. Então orar aqui é o que? É recolocar Deus no centro, Deus como prioridade. Então nesse ano, se você quer viver essa multiplicação que nós temos crido, é preciso que você coloque o Senhor no centro, amém? Que Ele seja o primeiro. Ageu 1:2 diz assim: este povo diz, ainda não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então na cabeça ali do povo não era a hora, vamos preocupar primeiro com a nossa casa, para a obra dele nas nossas vidas. Então o problema aqui desse povo não era a falta de tempo não, mas era que o coração deles estava o quê? Desalinhado. Precisava ser alinhado, para então viver a multiplicação que Deus tinha. Eles estavam preocupados com as suas próprias casas, com os seus próprios projetos. E não há problema de você ter seus projetos, amém, querido? Não tem problema de você fazer planos, alvos. O problema acontece quando nós ignoramos Deus, ignoramos a presença de Deus, ignoramos a casa de Deus e só pensamos na nossa própria casa, na nossa própria vida. Porque o problema aqui era esse: a casa de Deus em ruínas, mas cada um preocupando com a sua própria casa, o seu próprio bem-estar. E aqui, irmãos, obviamente, quando nós deixamos a nossa vida de oração, a nossa vida de devoção, a nossa vida de dependência de Deus, automaticamente nós então deixamos de buscar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem. Porque falamos: Deus, primeiro resolve o meu problema, e aí depois eu penso em Ti, aquilo que é o Teu propósito, o Teu plano na minha vida. Posso ouvir um amém? Então a oração não é apenas aqui, ao falar sobre oração, não é apenas um momento do culto, mas é uma declaração de dependência. Diga assim: este será um ano de dependência. Você vai depender de Deus, amém, querido? Depender de Deus em todas as áreas, em todas as coisas. Diga para o seu irmão: esse é ano de você depender de Deus, meu irmão. Amém? Assim como o altar veio antes do templo, a oração precisa vir antes dos nossos projetos, das nossas estratégias, dos nossos sonhos. Porque quando o Senhor é o centro, acredite, a provisão virá.
primeiro é o eis-me aqui. Primeiro você fala: Senhor, eis-me aqui, quero fazer a tua vontade. Estou disponível. Pastor, 4 de fevereiro estou presente aqui, que eu vou servir ao Senhor nesse ano. Vou fazer os cursos, vou buscar o Senhor esse ano. Quando você tem essa atitude, o que você está falando? Deus, o alvo deveria ser qual? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Esse deveria ser o primeiro alvo. Porque isso é dependência de Deus. Então eu não vou fazer ou buscar a presença de Deus quando sobrar tempo. Não. Eu vou colocar isso como prioridade na minha vida. E quando falamos sobre a oração, irmãos, devemos lembrar que oração é relacionamento. Diga, oração é relacionamento. Ou seja, eu peço para Deus, mas eu também paro para ouvir. Mas você está aqui prestando um culto ao Senhor. Quando você para ouvir a palavra, você está falando: Senhor, eu estou aqui conectado contigo. Fala comigo nessa noite. E aí então acontece um alinhamento. Deus vai alinhando o seu coração. Por meio também, obviamente, da oração, especialmente. Então, não é apenas uma questão de necessidade, a questão da oração, mas é uma questão de relacionamento, de eu preciso que o Senhor me guie. Amém? Quando um relógio está atrasado alguns minutos, todo dia ele fica comprometido, não é verdade? Então imagina se você acorda, o seu relógio está 1 hora atrasado. Isso vai trazer problema para você, sim ou não? Diversos, né? Especialmente com o seu patrão. Porque há compromissos, há atividades, há decisões que você tem que tomar no dia. Então, a nossa vida espiritual, irmãos, nós precisamos sempre ficar atentos se nós estamos vivendo aquilo que é o tempo de Deus para nós, aquilo que o Senhor tem como direção para nós, e Ele fala conosco, mas nós precisamos parar para ouvir. Eu preciso ouvir. Então, a nossa vida espiritual é assim: quando nós vivemos o nosso dia a dia e nós não nos voltamos para Deus, o que acontece? As coisas ficam desalinhadas, ficam desajustadas. Por quê? Porque eu não estou discernindo, não estou ouvindo, não estou sendo guiado pelo Espírito. Então a oração, ela não muda apenas as circunstâncias, mas ela principalmente, irmãos, ajusta o nosso coração. Diga assim: a oração ajusta o meu coração. Então vivemos dias que ninguém tem tempo para buscar a Deus. Se perguntar aí fora para as pessoas, elas estão sempre muito ocupadas. E qual o resultado de não buscar a Deus? Muitas vezes é a ansiedade. Até filhos de Deus vivem ansiosos, preocupados. Por quê? Porque não descarrega a pressão ali aos pés do Senhor. E ao falarmos sobre oração, não veja a oração como uma regra, como uma lei, né? Então era muito comum, a gente lia, ouvia: olha, para você ser um crente genuíno, você tem que orar tanto tempo por dia. Se você não ora, você não é crente coisa nenhuma. E colocando a oração, muitas vezes ali, até mesmo como sendo uma coisa até religiosa. Mas não, a oração deve ser para nós um relacionamento com Deus. Amém, querido? Então só vou orar quando eu sentir vontade? Não, não é assim. Mas a oração tem que ser como base de um relacionamento. Ou seja, eu vou falar com o Senhor, mas também vou ouvir do Senhor. E Ele quer falar ao seu coração nesses dias, amém? Então, quando nós priorizamos a presença, buscamos ao Senhor, isso tem o poder de transformar a nossa vida. Amém, querido? Então, não faça da oração uma regra no sentido de lei. Não. Nós oramos porque nós queremos estar em comunhão com Deus. Amém, querido? E a consequência disso, qual que é? A consequência disso é que você vai falar com ela, vai ou não? Vai. Mas ele quer? Ele vai ficar ali ouvindo ela com atenção verdadeiramente? Não, porque ele só está cumprindo um mandamento. Um casamento saudável
O casal conversa, se relaciona, sim ou não? Interage, não é? Da mesma maneira, nosso relacionamento com o Senhor, nós devemos falar com Ele, mas também ouvi-lo. E o Senhor quer nos direcionar esses dias, amém, querido? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque se não valorizamos esse tempo de busca ao Senhor, qual o resultado? Ficar ansioso, ficar preocupado. Então faz esse teste. Ah, pastor, preciso conversar, estou muito ansioso, muito preocupado. Ora antes. Só faz isso, ora antes. Para meia hora ali e ora. Você vai ver que a preocupação vai embora. A ansiedade vai embora. Amém? Então, a falta da oração, irmãos, é como um GPS desligado. Você até tem combustível, força e vontade de andar, mas o problema é que você não vai ter direção clara. A oração traz isso, a comunhão com Deus traz isso. Você sabe para onde você está indo, amém? Então, a comunhão com o Senhor, ela vai nos levar a essa compreensão. Portanto, a oração, ela realinha o nosso coração com aquilo que é a vontade de Deus. Posso ouvir, amém? Segundo, podemos também realinhar as nossas prioridades, a fim de experimentar a multiplicação, quando nós participamos, quando nós temos compromisso com o Senhor. A multiplicação, ela não é fruto da observação, mas sim da participação. Eu preciso estar ativo, participando, envolvido com a casa de Deus. Ageu 1,14 diz assim: e o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josafá. Tanto, mas eu preciso que responder. Deus inicia, gera a iniciativa, mas eu preciso responder a Ele. Responder ao Senhor. Todos nós como igreja, amém? Precisamos estar decididos. Querido, esse é um ano que nós cremos que será um ano de multiplicação. Na sua casa, na sua família, mas especialmente na nossa igreja. Porque essa é a vontade de Deus. Agora, essa multiplicação acontece quando? Quando há um envolvimento. Quando há um compromisso. Então até aquele momento o povo estava como? Paralisado, esperando dias melhores. Pastor, quando as coisas estiverem mais tranquilas, dias melhores, aí sim, conte comigo. Aí sim eu vou estar comprometido com a igreja, não vou perder um culto, vou estar lá na célula com os irmãos, aleluia. Pastor, quando eu tiver recurso suficiente, aí sim o senhor conta comigo aí para poder ser cooperador na obra através dos meus recursos. Mas não é assim que funciona, querido. A vida cristã é uma vida de fé, amém? Então primeiro eu me posiciono em Deus, depois a coisa começa a acontecer, amém? Então primeiro eu me posiciono, faço aquilo que Deus está ministrando ao meu coração, assumo uma nova responsabilidade espiritual, aí então a multiplicação vai acontecer. Não é de fora como um espectador, não, mas é alguém que está participando. Eu não espero que outros façam, eu vou lá e faço. Então a multiplicação, ela acontece quando cada um entende que faz parte do plano de Deus edificar a igreja aqui na terra. Eu sozinho com o pastor, querido, fica difícil. Mas se cada um entende o propósito, entende aquilo que deve ser feito e assume responsabilidade, a multiplicação vai se manifestar, amém? Então participar é o que? É você dizer: eis-me aqui, Senhor, usa as minhas mãos. Eis-me aqui, Senhor, usa meu tempo. Usa, Senhor, os meus dons. Usa, Senhor, os meus recursos. Todos se posicionaram. Diga assim: multiplicação acontece quando todos se envolvem.
Amém? Nós somos uma igreja, irmãos, que entendemos que você não é um espectador. Então você não fala assim, vou lá assistir o culto. Não, você vem aqui cultuar ao Senhor. Amém? Vou lá ver o que está acontecendo. Não, você, diga para o seu irmão, fala para ele, você foi chamado. Eu sei, às vezes você não vai estar aqui, no palco aqui, ministrando uma palavra, no louvor, ou, talvez não, mas você pode servir no contexto ali da sua célula, em algum nível você pode servir ao Senhor, porque fomos chamados para edificar. Mas por quê? Porque o povo se posicionou. É preciso se posicionar nesse ano, amém, querido? Eu estava, pastor, não estava muito envolvido com a igreja, sabe como é que é, as lutas, os problemas, ok, mas vamos escrever nesse ano aí uma nova fase em nome de Jesus. Se envolve, serve, participa, amém? Acredite, isso faz diferença, quando você se envolve com aquilo que o Senhor está envolvido, e a sua igreja, os seus irmãos na fé estão envolvidos. Então participar é mais do que estar presente. Diga assim, participar é estar comprometido. Então o Senhor tem sim o interesse de nos abençoar, mas Ele também tem um interesse que você sirva na casa dEle. Mas não tem jeito, tem coisa que Deus vai trabalhar na sua vida, sua vida é no meio do povo. No meio do povo. É no meio do povo que você vai ver que apesar dos irmãos aparentemente como opção, a linha está como próxima uma da outra. Esse ano, irmãos, nós vamos ter diversas coisas acontecendo. Teremos jejum, aleluia. Já vai se preparando, porque a presença de Deus também se manifesta. Eles trabalhavam muito, mas parecia que a provisão não vinha, a prosperidade não chegava, por mais que eles trabalhassem bastante. E aí então o Senhor orienta algo, que havia um desalinhamento. Eles tinham semente, eles tinham trabalho, mas eles não estavam priorizando a casa de Deus. E aí a consequência é que eles até recebiam algo. Olha o que diz o texto, Ageu 1:6. Tem semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado, ou seja, num saco furado. Você recebe, aí você põe no seu bolso, mas o bolso está furado, parece que não está chegando nada. E aí então o Senhor instrui algo aqui. Há uma verdade espiritual poderosa, que quando os nossos recursos são administrados sem Deus, parece que nunca há recurso suficiente. Mas quantos creem que com o Senhor haverá plena provisão na sua vida, plena multiplicação? Sabe, você não vai ter falta de nada esse ano não, querido, em nome de Jesus. Você vai trabalhar muito, você vai se dedicar, mas você não vai ficar frustrado não, porque você vai prosperar em nome de Jesus. Agora aqui, vemos que o povo estava apenas investindo para si, pensando em si. Pastor, é pecado? Pois é, mas é o Senhor quem te dá vida, é o Senhor quem abriu aquela porta, e outra, é Ele quem mantém essa porta aberta. Então é Ele quem supre você, é Ele quem abençoa você, é Ele que é verdadeiramente a sua fonte. Mas quando o alvo é sempre para si, eu sempre quero mais para mim, implicação acontecendo, porque o seu coração é um coração para o reino. Então nós não contribuímos para sustentar a obra, ou simplesmente, pastor, não vai ter falta de nada, porque o nosso coração está alinhado com o propósito de Deus. Amém, querido? Esse vai ser não tem problema você ter sonhos, mas antes você precisa checar: Senhor,
Tudo que eu tenho, que eu sou, é para o teu reino. A nossa vida é a nossa contribuição, sabia disso? Se Jesus é o Senhor da minha vida, então Ele é Senhor de tudo. Parte para semear, o que acontece? Ele vai garantir multiplicação no seu futuro. Amém? E esse é um princípio, não apenas, irmãos, no que tange ao reino de Deus, mas o interesse de Deus não é tirar nada de você, mas sim fazer multiplicar na sua vida. Porém é uma forma. E qual que é a forma? A semente. E essa semeadura, olha para cá, querido, não estou falando só de dinheiro, não. Porque há pessoas que elas são generosas para dar o dinheiro. Vamos lá, vamos servir, você tem esse talento, vamos servir com esse dom. Ah, sabe como é que é? E aí vem as justificativas. Mas isso é uma forma de semente também. Semeamos nosso dinheiro, semeamos nosso talento, semeamos o nosso tempo, semeamos a nossa disposição. É ou não é verdade? Essa é uma forma de semeadura. Por isso eu preciso sempre tomar cuidado e avaliar. Eu estou semeando aquilo que o Senhor colocou na minha vida? Senão a consequência, irmãos, qual que é? Pode passar, é o balde furado. Ou seja, até entra, e às vezes não entra pouco não, mas da mesma maneira que entra, vai embora. Então se você colocar água em um balde furado, por mais que entre água, nada vai o quê? Permanecer. Então aquele povo colhia, mas era um povo que não prosperava. Cremos que nós estamos debaixo de uma palavra que é chamada da multiplicação. Mas o que deve ser o seu posicionamento, a sua resposta? Como esse povo teve? O Senhor deve ser a nossa prioridade. Estou encerrando a mensagem, amém, querido? O Senhor deve ser a nossa prioridade, não parcialmente. Eu lembro quando eu cheguei a Cristo, falei, Deus, essa área está nas tuas mãos, mas essa área aqui não. Essa área aqui, isso aqui no momento não dá. Mas conforme eu fui abrindo meu coração e permitindo que o Senhor realmente fosse o Senhor da minha vida, não sobrou nada. Fui entregando tudo. Amém? E você nunca perde quando depois eu vou colher. E qual o ponto, irmãos? Muita tem dificuldade de entregar. O que você tem que entregar para o Senhor nesse ano? Esse será um ano de multiplicação, mas para ter multiplicação tem que ter semente. Amém? O Senhor vai usar o seu talento, o seu dom, os seus recursos, a sua energia, a sua disposição. Conclusão: quando o povo realinha as suas prioridades e o seu coração, o que acontece? Deus libera a sua presença. Eu quero nesse ano mais presença de Deus. Você quer também? Eu quero reuniões cheias da presença de Deus. Eu quero isso esse ano. Eu quero viver cheio da presença de Deus. O que mais? O ânimo para servir é restaurado. Quando o seu coração é alinhado com o propósito de Deus, irmãos, então, um novo ano não começa no calendário, começa diante de Deus. Diga assim: onde há alinhamento, há multiplicação. Então o Senhor nos chama a considerar os nossos caminhos. A pergunta não é, será que Deus quer multiplicar? Não, Deus quer multiplicar. A grande questão é, eu estou priorizando Ele? Eu estou priorizando o reino na minha vida? Eu estou priorizando a vontade de Deus na minha vida? Sabe, que essa palavra leve você, querida, a orar por isso. Que essa palavra de hoje leve você a se envolver mais, se comprometer mais. Ah, pastor, já estou muito comprometido. Aleluia, continue. Não pare, não retroceda, não desanime. Porque a obra do diabo é sempre nos querer fazer parar. Avance. Creia, o Senhor é por você, amém, querido? E assim você verá multiplicação na sua vida ministerial. Quantos creem? Haverá multiplicação